Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rodrigo, eu sou criador do RC Goleiros, que é uma escola de treinamento específico localizada aqui em Recife, Pernambuco. E hoje eu vim responder algumas perguntas aqui para vocês através do canal do Guilherme Bolinha. De antemão já agradecendo a todo mundo que se prontificou, mandou essas perguntas. E eu vou tentar tirar essas dúvidas. Qualquer coisa, o contato vai estar aí com vocês. Vocês podem tirar todas as dúvidas, que aí a gente vai trocando essa ideia, tá legal? Antes de mais nada, agradecer ao Guilherme pelo convite e pela iniciativa, certo? Além dele, agradecer também aos patrocinadores do canal, o Ernesto e Duarte Advocacia. Pessoal, sem vocês esse barco não é tocado para frente, então muito obrigado por toda essa força. E vamos lá, vamos começar com as perguntas. Espero poder ser claro para que tire todas essas dúvidas, tá bom? Bom, pessoal, dando início aqui às perguntas, às respostas, né? Só deixando claro que essa é uma visão particular, né? E que não é a única verdade, né? A gente pode debater um bocado aí, a gente ter várias opiniões, tranquilo? Mas eu vou expor um pouquinho do que eu vejo para essas situações e vou compartilhar aqui com vocês, tá joia? Eu fiz uma colinha aqui para facilitar. Bom, numa situação de 3 para 1, ele pergunta como eu devo orientar o goleiro, como fazer com que ele esteja sempre preparado para a defesa e se eu deixaria o defensor fechar o passe ou fechar o chute. Tranquilo? Vamos lá. Bom, eu sempre procuro trabalhar muito a questão de foco, tá? E eu explico muito ao goleiro que o foco da gente ele funciona meio que como um holofote. Então, tudo que está fora do nosso foco é a visão periférica, só que essa visão periférica ela não é tão clara. Então, o foco do goleiro precisa estar sempre na bola. Então, os jogadores, os deslocamentos é onde vai estar a nossa visão periférica e eu oriento sempre o goleiro a estar olhando para a bola e, logicamente, percebendo tudo que está acontecendo ao redor dele. Em relação a como organizar a defesa, eu prefiro retardar ao máximo para que dê tempo de voltar mais algum defensor e que esse cara se preocupe com a finalização para que o goleiro esteja livre para fazer uma possível cobertura, certo? Se o jogador fechar o passe, o adversário ainda vai ter uma linha de passe e vai ter a possibilidade do chute. Então o goleiro vai ficar preso na barra. Mas e aí, como é que a gente pode trabalhar isso? Eu acredito que os pequenos jogos, os jogos adaptados que o treinador de goleiro pode criar, eu acho que favorece muito nessa tomada de decisão do goleiro. Isso sem contar o trabalho em conjunto com o tipo de defesa que o treinador faz com os seus atletas. E isso é muito bacana, ter o diálogo da comissão técnica, né? Ele poder conversar a forma como ele prefere que o goleiro haja, aí o treinador de goleiro discutir nesse meio e criar situações dentro do modelo de jogo que o treinador propõe para a defesa, certo? Então isso daí é muito importante. Então acho que criar pequenos jogos que façam com que o goleiro tome essas decisões é muito importante, porque ele vai vivenciar esse lance do jogo, esse momento do jogo várias vezes. Então quando ele chegar no jogo e se deparar com uma situação como essa, já vai ter no repertório dele alguma situação que ele já treinou e ele vai conseguir sair com maior êxito. Tranquilo? Mais ou menos essa é a minha visão para essa pergunta. Vamos para a próxima pergunta. Para um aluno iniciante, independente da idade, quais fundamentos ensinar primeiro? Cara, essa pergunta aí foi bem bacana. Assim, não existe na literatura o que ensinar primeiro. Não existe nenhuma diretriz, nenhum manual do treinamento de goleiro que mostre, que indique os caminhos para você iniciar. Mas o que a gente tem feito aqui, aí eu vou separar o iniciante, a criança, e o iniciante, adolescente ou adulto, tá? Para a criança vai muito a questão de despertar
o prazer de ser goleiro, né? Então, as atividades lúdicas se fazem muito presentes no nosso treinamento, no nosso trabalho, e você inserir alguns dentro das atividades lúdicas, os princípios, as técnicas, os elementos, os gestos motores que vão ser usados no jogo, é muito importante, porque a criança vai estar aprendendo e vai estar tendo prazer por brincar, né? E ela vai se sentir mais motivada ao treino. Eu sempre gosto de terminar o treino no meio de uma brincadeira, porque aí termina com aquela sensação de poxa, já acabou, e a criança vem vai para casa no intuito de que chegue logo o próximo treino. A gente faz muito isso. Dá até dó algumas vezes que os meninos saem naquela euforia de querer treinar mais, mas aí é uma ideia de manter eles sempre estimulados a voltar para treinar. Então isso é uma coisa que a gente faz bastante. E aí, em relação aos os jogos lúdicos, tu pode fazer as mais variadas técnicas, né? Aí é o uso da criatividade e dentro dos joguinhos você criar regras para que eles comecem a ser direcionados para onde você quer, né? Você deixar eles livres para brincar, mas que as regrinhas norteiem o teu treino. Isso é muito importante. Para os adolescentes e para os adultos, a gente não exclui essas questões de atividades lúdicas, mas a gente tenta inserir também as atividades analíticas, né? De mostrar o passo a passo, técnica por técnica, e os jogos adaptados, né? Que também são muito importantes no que diz respeito à relação de tomada de decisão. Isso daí a gente também faz bastante. E eu acredito que seja a mescla de tudo isso que tem trazido bons resultados para a gente. Não você ficar preso a um único método ou uma única forma de ensinar. Eu acho que a única coisa igual que a gente tem entre as pessoas é que todos são diferentes. Então você trazer sempre novas perspectivas, trazer novos desafios, trazer novas formas de treino é muito estimulante para o atleta. Então ele nunca vem pensando que vai fazer a mesma coisa. Então, partindo desse princípio, ele vem sempre motivado a superar os desafios propostos daquele dia, daquela sessão de treino. Então eu acho que o caminho é meio por aí. E aí, se você quer começar pela pegada, pela base, pela queda baixa, pelo espacate, isso aí não importa. Eu vejo muito que é o conjunto de tudo isso. É muito mais a forma como você aplica do que o que você aplica. Então, se você conseguiu atingir o objetivo daquela sessão, independentemente de por qual método foi, tá valendo. Eu deixo sempre muito aberto, me deixo muito aberto a isso, e eu tenho tentado simplificar ao máximo as minhas atividades dentro de uma realidade de jogo. Então, desafia muito mais a relação do goleiro dentro das tomadas de decisão por conta dessa simplicidade de materiais que eu falo, mas de uma alta complexidade cognitiva. Então isso daí começa a desafiar e gerar estímulos para que o atleta possa resolver as situações problema do jogo de uma forma mais positiva. Bom, vamos lá para mais uma pergunta, né? A pergunta vem mais ou menos assim: o que eu acho em relação às pequenas cidades que não têm treinadores de goleiros formados, especializados na área, e se eu acho ruim que os ex-atletas, ex-goleiros tomem a frente nessas posições, se eu acho que prejudica no atleta. Eu parto sempre de um princípio: independente de você ser formado ou não, não existe treino certo e treino errado. Mas existe o que vai tornar mais efetivo o teu treino. A faculdade te dá sim um subsídio maior em relação a parâmetros fisiológicos, bioquímicos, biomecânicos, enfim. Mas a vivência, a experiência prática também ela é muito importante. O ideal seria que você tivesse as duas partes, né? Tanto a parte acadêmica como a vivência prática. Mas como foi bem falado aí, em cidades pequenas às vezes isso não é o que acontece,
Eu acredito que hoje a internet ela favorece muito essa busca pelo conhecimento. A qualquer momento você pode conversar com profissionais da área, pedir informações, como atuar e trazer isso para dentro da tua realidade. Eu acho que a grande questão é você conseguir trazer o que tem sido feito pelos profissionais da área e adaptar a tua realidade. Não é porque a gente faz aqui em Recife de uma forma, o Tanja faz lá em Goiás de outra forma, o Guaíba faz de outra forma lá na Rússia. Enfim, eu acho que não é você ver esses caras e trazer isso para você. É você ver o que isso atende à sua realidade. Então, se a gente consegue agregar isso, é o principal. E falando se existe certo ou errado, se eu acho ruim ou bom, eu não vejo por aí. Eu acredito que, como eu falei, o querer fazer já é muito importante, porque é uma área muito carente e que quanto mais pessoas vierem para agregar, vierem para ajudar, estiverem dispostas a entender melhor, a aprender, a estudar sobre o treinamento de goleiro, isso é o ponto mais positivo, sendo formado ou não, tá certo? Lógico que a graduação ela vai ser muito importante. Você entender realmente o que acontece com o corpo, quais são os princípios do treinamento, mas o querer fazer é o primeiro passo. Então esse talvez seja até o mais importante, tá bom? Vamos lá, a última pergunta, né? Como orientar o goleiro na questão de posição de expectativa? Se eu deixo o cara com o pé todo no chão ou se ele fica no terço anterior do pé, né? Na ponta do pé. Cara, isso vai muito de goleiro para goleiro. Eu, na época que jogava, eu sempre gostei de estar sempre com o pé todo apoiado no chão. Dando treino um tempo desse, um atleta meu questionou exatamente sobre isso. Ele disse que gostava muito de ficar no terço anterior do pé. E ao analisar os vídeos, eu percebi que ele ficava com o pé todo no chão. Ele achava que ele ficava na ponta do pé, mas ele, durante as intervenções, ele apoiava o pé todo no chão para reagir. Então, assim, às vezes eu poderia pensar que eu jogava com o pé todo no chão e podia estar na ponta do pé. É uma relação que vai muito de goleiro para goleiro. É como o cara se sente bem. Eu não vejo certo ou errado nisso. Eu vejo que vai o que o goleiro se ajusta e o que o goleiro se adapta melhor. A forma como ele prefere defender essas bolas. Então, em relação à posição de expectativa, lógico que ela é sempre importante. O goleiro não está jogando em pé, mas se ele vai estar com o pé todo apoiado no chão ou com a ponta do pé no chão apenas, é muito de goleiro para goleiro. Isso daí varia muito, tá bom? Espero ter sanado todas as dúvidas. Mais uma vez, agradecer aí o convite para estar respondendo essas perguntas aqui no canal. E galera, estamos à disposição. Qualquer dúvida, qualquer contribuição, fiquem à vontade de procurar a gente aí no @rcgoleiros pelo Instagram. No Facebook, quiserem procurar Rodrigo César. A gente está fazendo trabalho aqui há 6 anos em Recife. E qualquer coisa, galera, tamo junto, é só procurar. Grande abraço, fiquem com Deus.